tudo bem com você? Eu sou o pastor Anderson de Oliveira e estou aqui junto com você no meu canal do YouTube. Muito obrigado a você que está aqui no meu canal. É um prazer ter você aqui. Se por acaso você chegou aqui de paraquedas, você não pode sair daqui sem você olhar se você já inscreveu no canal, se você já é membro aqui do canal, se já faz parte desse canal. Para esse canal ser relevante, eu preciso de você para que você me ajude a compartilhar o evangelho através dessa plataforma. Por esse motivo que eu estou aqui com um propósito para compartilhar a mensagem que transforma a vida, a mensagem que dá para o homem o caminho de salvação, ou melhor, que leva o homem para o caminho de salvação. Então você que está aí, você é meu convidado para você se inscrever no canal, ser é membro do canal, venha participar de tudo isso que eu estou fazendo aqui nessa plataforma no YouTube, tá bem? Gente, você que chega também, você está vendo que meu cenário está diferente, estou hoje no meu escritório. Primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui nesse novo local. Eu estou fazendo vídeo, a maioria dos vídeos que estou fazendo aqui está sendo no meu carro. Do percurso, fico andando em Manhattan, New York City Street. E hoje, prove a Deus que eu consegui, agora que vai dar quase meia-noite, quase 1 hora da manhã. 1 hora da manhã. Estou aqui gravando para vocês, tá bem? Por isso que eu peço a você encarecidamente, compartilha com alguém, envia para outra pessoa. Meu objetivo é me conectar com você através dessa plataforma e juntos nos conectar com a palavra de Deus e compartilhar a mensagem que transforma. Por isso que você não pode sair daqui. Feito isso, eu tenho uma pergunta para você, para fazer para você. Você já ouviu alguém falando ou você, quem sabe você já disse assim: se Deus é bom, por qual motivo que existe o mal no mundo? Muitas pessoas querem entender a bondade de Deus e por que existe o mal no mundo. Por que existe o mal no mundo se Deus é bom? Uma certa vez eu fui questionado a respeito sobre a bondade de Deus. Uma pessoa disse para mim assim: se você fala que Deus é bom, por qual motivo? Se uma pessoa vai ser atropelada, Deus não protege essa pessoa de ser atropelado. E eu, que sou um ser humano, no momento também estava passando um cachorrinho, junto com o seu dono, segurando a coleirinha do cachorrinho, a correntinha do cachorrinho. E se essa pessoa me disse assim: se eu que sou um ser humano, se por acaso esse cachorrinho for entrar debaixo daquele ônibus, eu vou, puxo aquele cachorrinho e seguro. E Deus que disse que é bom, não salva os seus filhos em certa ocasião. Uma pergunta de cara, você já vê uma pessoa que não tem fé em Deus. Primeiro que precisamos entender é que a maioria das vezes, quando as pessoas têm esses questionamentos a respeito da bondade de Deus com o ser humano, com a obra da criação, a maioria das vezes a pessoa tem esse questionamento porque ela teve tanta fé de pedir a Deus, de orar a Deus, de fazer tudo aquilo que a religião ensina a fazer, que se eu fizer eu vou ganhar, eu vou ter. E às vezes essa pessoa faz tudo isso, não tem o que ela espera, ou é uma pessoa que sofreu por grande catástrofe na vida, sofreu um abuso ou perdeu algum ente querido. Essa pessoa, por conta da dor que ela tem na alma, ela quer questionar a Deus se Deus fosse bom, ou melhor, se Deus é bom, se Deus é o Criador, se Deus é bom com seus filhos, com a obra da sua criação, por qual motivo que Deus não atendeu a sua oração, que ele tanto pediu, que ele tanto teve fé, que ele tanto jejuou, que ele tanto pediu a Deus e Deus não ouviu, Deus não atendeu, a vontade dele não foi concretizada, ou se algo ruim aconteceu na sua vida e ele quer culpar a Deus por conta dessa fatalidade. As duas perguntas que você, os dois questionamentos que você vão ver de pessoas que questionam a bondade de Deus, o cuidado de Deus, vai ser essas duas pessoas. Uma passou por uma catástrofe, uma passou por um grande sofrimento, uma tem uma dor na alma por algo que passou, ele quer culpar a Deus por aquilo, ele não tem resposta para isso, e ele pergunta: se Deus é bom, isso não teria acontecido comigo. Consegue entender? Segundo é aquele que teve fé, aquele que fez tudo que a religião ensinou, tudo que as práticas religiosas ensinam, orar. Porque muitas vezes nós oramos para que a nossa vontade venha a ser concretizada, para que o meu desejo venha a ser concretizado.
oramos de uma forma errônea, oramos de uma forma errada. A oração não é para que a minha vontade venha a ser concretizada, mas para que a vontade de Deus venha a ser concretizada. Consegue entender? Eu posso orar por mim, eu posso orar por cura, eu posso orar para os meus desejos, para as minhas vontades, realizações. Portanto, que eu venho entender que a vontade de Deus venha prevalecer aqui na terra como no céu. Assim tem que ser as nossas orações. Entendendo isso, então, eu quero abordar com você sobre esse tema. Se Deus existe, por que existe o mal no mundo? Se Deus existe, por que os filhos de Deus sofrem? Se Deus existe, por que os filhos de Deus têm doenças? Se Deus existe, por qual motivo que há catástrofe no mundo? Se Deus existe, por qual motivo que as crianças sofrem na mão de homens perversos? Se Deus existe, se Deus é bom, por qual motivo que às vezes você que está aí do outro lado está sofrendo? A resposta para essa pergunta é que o motivo de todo o sofrimento do homem acontece lá no jardim. Quando você vê na Bíblia que Deus tinha colocado o homem, formou o homem, criou o homem, a maior obra da criação de Deus foi criado em um jardim perfeito, num local onde que não havia pecado, um local que era perfeito, um local paraíso. Deus criou o homem para o homem viver no paraíso. E esse paraíso se chama o Jardim do Éden. E o homem no Jardim do Éden, você precisa entender que só havia uma coisa que era o limite para o homem. Isso que era o limite para o homem era a árvore que dava o conhecimento do bem e do mal. Essa árvore que estava no meio do jardim, que estava estabelecida no meio do jardim, foi o próprio Deus que permitiu que essa árvore que estivesse lá, ou melhor, Deus que criou essa árvore no meio do jardim, para que o homem entendesse que aquela árvore era o limite para o homem, que aquela árvore era a única coisa que o homem não poderia tocar, não poderia desejar, não poderia nem passar perto. Imagina você, se você tem uma ordenança que aquilo ali é algo que você não pode se aproximar, que é um limite para você, o que você vai fazer? Exemplo, se você por acaso dirige, nós temos regra de trânsito. Eu estou em Nova York. Em Nova York, o máximo de velocidade, dependendo das vias, se for uma BR no Brasil, uma highway que a gente fala, era na faixa de 65 milhas ou a 70, dependendo do local, 75, na faixa de 110 quilômetros, mais ou menos, 110 quilômetros, se eu não me engano. No Brasil, havia, se eu não me engano também, eu acho que é 100 quilômetros por aí, que eu me lembro, eu estou 15 anos fora do Brasil, e que nós temos de respeitar a velocidade. Se por um acaso você não dirige ainda, você está na escola, você estuda, na sua escola você tem regra, você tem um limite. Se você não obedecer essas regras, não obedecer esse limite, uma penalidade, você vai sofrer uma penalidade por conta da sua desobediência. Assim é quem também dirige. E por esse fato, que aquela árvore que estava no meio do jardim, ela era o limite para o homem. O texto disse que você comer desse fruto certamente morrerá, porque essa árvore dava conhecimento do bem e do mal. No texto, então, em Gênesis, temos ver que o homem, a mulher, tenha o desejo, conversa com a serpente, induzida pela serpente, come do fruto. Quando a mulher come do fruto, a serpente oferece à mulher o fruto para comer. Primeiro a gente vai ver que a serpente fala com a mulher o seguinte, olha, come do fruto, que o fruto é bom. Olha para você ver. Quando a mulher, primeiro você vai ver que a serpente fala com a mulher para ela comer do fruto, que aquele fruto era bom. A mulher responde à serpente assim, olha, Deus falou, se comer desse fruto, certamente morrerás. Para não comer daquele fruto. Se comer, ia dar ruim. Olha a indução, a serpente induzindo a mulher. A serpente falou assim, olha, você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. Você consegue entender aqui? A mulher fala, Eva fala com a serpente, olha, tem um limite para mim. Se eu comer esse fruto, certamente eu vou morrer. Deus falou, Deus ordenou para a gente não comer do fruto dessa árvore. A serpente fala, não, fica tranquilo aí. Mexe com esse negócio não, nem mexe com isso. Desse fruto aqui? Não, morrer você não vai morrer. Você não vai morrer. Por ao contrário,
você vai ser igual a Deus. E a pergunta a fazer nesse texto é: ser como igual a Deus? Ser como igual a Deus? Você já parou para imaginar por qual motivo que a serpente induz a mulher e troca as palavras, muda a linguagem de palavra? Não é que ela ia morrer. Não, não, não. Você vai ser só igual a Deus. A pergunta que eu faço para você é: o homem tem poder igual a Deus? O homem tem o poder de criar do nada, criar tudo? O homem tem poder de criar seres, espécies, árvores, sementes, tudo isso? O homem, ele é ilimitado para fazer qualquer tipo de poder da obra da criação de Deus. Somente Deus que tem o seu poder soberano para criar toda a obra da criação como que ele criou, como ele formou. Mas o que a serpente estava dizendo para Eva era que, se ela comesse daquele fruto, ia ser igual a Deus no sentido de uma coisa que somente Deus, ele sabia. Sabe o que era? Era de conhecer o bem, que Deus é bom, de saber da criação divina de Deus, do poder de Deus e conhecer o lado pecado. Somente Deus sabia o bem, que ele criou o bem, ele formou o jardim, ele criou o paraíso para o homem, porém somente Deus sabia também do mal. Por esse fato que quando Deus criou o homem, a maior obra da sua criação, Deus não criou um robô, Deus criou um ser humano que desde o início da criação, Deus deu para o homem algo que se chama direito de fazer escolha. Se você está aí do outro lado, você tem o direito de fazer a escolha. Você escolhe se come, você escolhe se bebe, o que bebe, você escolhe o que veste, você escolhe onde mora, você escolhe a casa que quer, você escolhe o carro que você quer, você escolhe a cidade que você quer morar. Tudo isso, essa oportunidade de poder escolher, foi Deus que nos deu. Deus não criou seres que foram feitos robôs, seres que foram feitos somente para um propósito. Deus fez um ser que a sua imagem, a sua semelhança, e deu para o homem, desde o início da criação, o direito de tomar a decisão e fazer escolha. Porém, sabendo que, por mais que nós fazemos as nossas escolhas, nós não sabemos qual escolha que é a certa. Esse fato que é bom você ouvir, permanecer com a palavra de Deus e escolher segundo os princípios que Cristo nos ordena. Voltando aqui para a história, para que nós estamos conversando aqui, olha, você vai ver então o que vai acontecer aqui. Eva, ela come do fruto e dá o fruto para Adão. Eu aprendi na escola dominical que quando Eva comeu do fruto, foi correndo atrás de Adão, chamando Adão no jardim, eu criava até uma fantasia. E ficava pensando que Eva, ela tinha saído correndo atrás de Adão no meio do jardim. Adão, 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 olha que eu comi, o fruto da árvore. Eu pensava isso, não sei se você já ouviu a história também de Adão e Eva. E na história que você ouviu, Eva foi correndo atrás de Adão para encontrar Adão em algum lugar no jardim. Eu não sei se você já ouviu essa história. E se você não ouviu essa história, eu tenho uma notícia para dizer para você, que eu vou estragar a tua história que você não viu no percurso da sua vida, na trajetória da sua vida na escola dominical. E se você é hoje que está aqui, da aula da escola dominical, e você vai falar isso, não é isso, por favor. O que aconteceu lá foi algo ao contrário disso. Sabe o que aconteceu no jardim? Eva comeu do fruto e Eva somente esticou as mãos. Toma, Adão, o fruto é bom. Isso no texto é muito triste. A responsabilidade de proteger, de cuidar, de trazer a segurança era de Adão. Deus comunicou, foi com Adão, sobre tudo o que havia no jardim. Deus comunicou com Adão, mostrou para Adão o limite que Deus tinha dado para ele no jardim. Eva sabia através de Adão. Deus não falou com Eva, Deus falou para Adão do limite, ou melhor, da árvore que estava no meio do jardim e aquela árvore que era proibido eles tocar. Sabe o que Adão fez? Adão, ele foi um marido ausente. Adão foi um homem
que estava vendo que a sua mulher estava correndo perigo, ele ficou com braços cruzados, sem fazer nada. Isso representa um homem que está vendo a sua mulher tomar decisões erradas, ele com a responsabilidade de ser o homem de trazer segurança para o seu lar, em vez dele tomar uma posição de homem, entrar no meio, aqui não, isso aqui você não faz, aqui você não pode, porque a ordenança, a direção que tinha dado era Deus para o homem. Sabe o que Adão fez? Bracinho cruzado, Adão não fez nada. Adão permitiu Eva conversar com a serpente. Adão viu Eva conversar com a serpente. Adão não manifestou em nenhum momento. Adão viu Eva comendo fruto da árvore proibida. Adão viu Eva oferecendo da árvore. Adão não falou nada, Adão somente comeu do fruto. Portanto, quando você vê o texto, eles foram perceber que estavam nus somente depois que Adão comeu do fruto. Até antes de Adão comer do fruto, nada havia acontecido. Por qual motivo que isso aconteceu? Que Deus falou, foi com Adão. Gente, escute bem. A responsabilidade estava sobre Adão. Adão foi aquele homem frouxo que viu a sua mulher cometendo algo errado que desagradava a ordenança de Deus, que Deus havia falando com ele. Ele foi aquele homem omisso, e por conta de Adão, tudo isso aconteceu. Eva teve culpa? Claro que teve, porque Eva, ela também sabia da responsabilidade. Mas Adão foi aquele homem que não agiu no papel de homem que ele deveria ter agido. Quando nós falamos assim que o homem é o cabeça do lar, não é para a pessoa ser aquela pessoa autoritária, aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que não aceita conselho. Quando a Bíblia nos diz que o homem é o cabeça do lar, é para ser uma pessoa sensata, uma pessoa centrada e saber proteger a sua família em momento de perigo, proteger a sua mulher, proteger a sua casa em momento de apuro. É essa aí que é a questão. Adão aqui, ele deixou de ser o cabeça, deixou de ser o sacerdote do lar, vem Jesus. É bem mais para frente, mas aqui eu estou trazendo para vocês entender qual que era o papel de homem da história. Sabe o que é? Se você está aí vendo esse vídeo aí, o negócio está mal aí, você está vendo que a sua mulher está agindo por uma questão que está contra os princípios. Ei, no momento de você como homem, com segurança, trazer uma proteção e segurança para sua casa. Como? Sendo cabeça. Não ficar omisso, sem falar nada, deixar tudo desmoronar. A gente entendeu essa parte? Quero passar para você por outra parte agora. Por conta que eles comeram do fruto, eles conhecem o outro lado agora. Qual o outro lado? O lado do pecado. Por conta que eles comeram do fruto, eles conhecem o lado bom. O lado bom é o jardim, o lado bom é o paraíso. O lado bom é onde que não havia pecado. O lado bom é onde que o homem convivia com os animais. O lado bom é onde que o leão era um gatinho para o homem. O lado bom era onde que o urso era amigo do homem, porque o homem que dominava, ou melhor, o homem tem o domínio sobre todo tipo de espécie que existe sobre a natureza. Quando nós encontramos alguém na internet, ou se você que está aí do vídeo conhece alguém, ou quem sabe você que está aí assistindo, você sabe domar alguns animais ferozes, ou você tem alguns animais, você doma animais ferozes, ou você já ouviu alguém domando alguns animais ferozes, nós assustamos. Sabe por que nós assustamos? Porque o pecado colocou uma inimizade entre o homem e todo tipo de espécie. Portanto, isso no jardim era normal. Isso aí foi algo dado por Deus, que Deus deu para o homem dominar sobre todo tipo de animal. Portanto, até quem deu o nome foi o homem, foi Adão. Consegue entender o que o pecado fez? O pecado colocou uma separação entre toda a criação e Deus. O homem, então, deixa de andar com Deus e se torna inimigo de Deus. O pecado coloca o homem à posição de inimigo de Deus. Tem uma quebra da aliança, tem uma quebra entre Deus e o homem. O paraíso e o homem que começa a conhecer, inicia a conhecer o outro lado da história. Por esse fato que a serpente fala com Eva: não, morrer você não vai morrer. Morrer você não vai morrer.
Por ao contrário, você vai ser igual a Deus. Porque Deus, ele é o único que conhecia o bem, porque Deus é bom, e sabia o mal. Portanto, o mal não tem poder de contaminar a onisciência, a onipotência, o caráter de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, a essência de Deus. Consegue entender? O mal não tem poder de contaminar quem Deus é, a plenitude de Deus. E o homem, que era o homem da obra da criação de Deus, ele conhecendo o pecado, o homem se contaminou com o pecado e se torna inimigo de Deus. E com a entrada do pecado no mundo, porque aqui então, no Gênesis 3, é onde que o pecado ele entra no mundo. Por isso que o salmista diz assim, ó, que em pecado gerou a minha mãe. Não é porque ela cometeu adultério, como alguém fala esse negócio. E alguém fala que, quando prega esse texto, que diz assim, ó, porque a mãe de Davi, os pais de Davi estavam para uma guerra e nesse percurso que ele estava para a guerra, os irmãos de Davi também estavam, a mãe de Davi estava sozinho, por isso que Davi foi o último filho, ele era pequeno, ele era ruivo, porque a mãe de Davi pegou, foi abusada em casa dos homens que ficaram na cidade, e nisso nasceu Davi. Gente, não é isso o texto. O texto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse texto que Davi, o salmista está dizendo que em pecado gerou a minha mãe. Se uma mulher sofreu de um abuso, ela não cometeu nenhum pecado. O pecado que cometeu foi quem abusou da mulher. Esse é o triste. Mas esse texto está dizendo o seguinte, que Davi está dizendo que em pecado gerou a minha mãe, é pelo fato que todos os seres humanos que nascem já nascem em um mundo que é contaminado pelo pecado. Você que está aí, você nasceu em um mundo contaminado pelo pecado. O meu filho tem 1 ano e meio. O meu filho nasceu em um mundo contaminado pelo pecado. Todos os seres humanos já nascem num mundo que é contaminado. O pecado está no mundo. E aonde que o pecado entrou no mundo? Lá na criação. Lá em Gênesis 3. Lá foi a porta para o pecado a partir do momento que o homem deixa de ouvir a voz de Deus e ouve a voz de Satanás. O que isso tem a ver? Se Deus é bom, por que existe mal no mundo? Por isso. O mal existe por conta da queda do homem. O mal existe por conta que o homem deixou de ouvir a voz de Deus e optou por ouvir a voz do inimigo de Deus. Quando a Bíblia fala que quando Deus aparece para o homem no jardim, Deus pergunta a Adão, depois come cai, e eles vão lá, fazem uma folhinha para se vestir as suas partes, e Adão joga a culpa em Eva, eu comi do fruto porque a mulher que tu me deste, toda aquela desculpa que Adão dá ali. Tudo isso, o texto vai dizer que Deus pega um cordeiro, mata o cordeiro, faz roupas para o homem. Essa morte que deveria morrer naquela morte ali, não era o cordeiro, viu? Aquilo ali deveria ter morrido um homem. Quando o texto fala que quem comesse daquele fruto certamente morrerá, esse morrer era realmente uma morte literal. Não era morte de espírito. Não era morte que eles iam somente morrer, que seu espírito ia conhecer o pecado e ia morrer. Não. Ali era para eles terem morrido literalmente. Quando você vê que Deus fazendo umas vestes para ele, matando um cordeiro, logo no início da criação, gente, logo no início, lá no paraíso, ou no local que não havia pecado, ou melhor, que os primeiros homens haviam sido contaminados pelo pecado, onde que tinha aberto o pecado para o mundo, lá, nós já vemos a graça de Deus, em vez de Deus matar o homem e acabar com o homem, Deus ele pega um cordeiro, mata o cordeiro e faz para os homens vestes. Por qual motivo Deus mata o cordeiro? Para que a obra da criação dele não fosse morto, não recebesse o juízo, mas recebesse a graça de Deus. Eu recebo a graça de Deus por conta que o amor dele é tão grande. Ele se preparou, olha para você ver, ele mesmo se preparou meios para transmitir a graça dele, para que a obra da criação dele não sofresse o juízo. Aleluia! Sabe por que você não recebe o juízo de Deus? Porque Deus, por seus meios, ele preparou a obra da criação dele para que você não recebesse o juízo. Como assim? Eu quero dizer, eu já preciso ir, porque isso aqui já aponta lá para Jesus. Olha só, lá no Novo Testamento, Jesus, ele é o cordeiro, que ele foi para o Calvário, ele foi morto no Calvário,
Para quê? Para que eu recebesse a graça de Deus, para que você recebesse a graça de Deus, para que você recebesse o amor de Deus, para que novamente, para que nos conectasse com Deus, gente. Aleluia. Isso é maravilhoso, sabe? Você que aqui está, somente na gravação para o YouTube, mas não tem como regozijar com isso que o Cristo, que o nosso Criador fez por nós. Mas eu preciso, com você um pouquinho para frente, como? Estou falando agora sobre a bondade, sobre se Deus é bom porque existe o mal no mundo. E aqui no texto, depois da queda do homem, tudo de ruim que vai acontecer na história é fruto da queda. Por mais que hoje é triste que a gente vê pessoas boas sofrendo. Por mais que é triste a gente ver crianças inocentes sendo abusadas por homem perverso. Por mais que hoje a gente vê guerras em pessoas que não têm culpa. Por mais que a gente vê pessoas sendo massacradas por pessoa sem piedade. Tudo isso acontece por conta do pecado. Hoje mesmo eu vi um vídeo de pessoas que estavam na igreja, Ganda. Se eu não me engano é Ganda, eu posso até pegar meu telefone para conferir agora. 70 pessoas morreram dentro da igreja que estavam louvando a Deus. Ou quem sabe nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, você está sofrendo. Ou quando você vê esse vídeo, você vai estar sofrendo. E a sua pergunta é, se Deus é bom, por que existe mal no mundo? Se Deus é bom, por qual motivo eu estou sofrendo? Se Deus é bom, por qual motivo as minhas orações não foram respondidas? Se Deus é bom, por qual motivo eu sofri tanto na trajetória da minha vida? Gente, tudo isso aconteceu por conta da queda do homem lá no pecado, lá na criação. Tudo isso é fruto do pecado. Por mais que somos pecadores, não tem aquele que vive que não comete nenhum pecado. Portanto, vivemos em um mundo que já é contaminado. Então, se o mundo já está contaminado, todos podem passar por isso. E eu quero dizer para você, por mais que o sofrimento, a dor, a perca aflige você, eu não preciso querer justificar a Deus. Às vezes cometemos um erro, querer justificar a Deus. O que eu posso dizer para você é que tudo de ruim que acontece na face da terra é juízo, é culpa do pecado que o homem cometeu lá no início da criação. Tudo de ruim que acontece. Tudo de ruim. Se um atropelamento acontece e a pessoa morre, culpa do pecado. Ah, o Anderson, é fatalidade. Sim, é fatalidade. Não estou dizendo para você que não é fatalidade. Mas essa fatalidade acontece porque um dia lá atrás o homem pecou. E por conta que o homem pecou, essa fatalidade está acontecendo por conta do pecado que paira no mundo. Que depois que o pecado veio, o homem tem datas e limites de tempo de vida por conta da morte. Consegue entender? Ou seja, tem uma doença maligna, tudo de ruim, gente, que acontece na face da terra por conta do pecado. E a pergunta que não quer se calar, aonde está Deus nesse momento terrível que muitos estão sofrendo nesse momento agora? Deus está no seu trono. Por qual motivo que Deus livra uns e outros não? Eu não sei. A Bíblia não me dá resposta por qual motivo que Deus me livra um e outros não são livrados. A Bíblia também não me dá resposta por qual motivo que as orações de uns são atendidas e outros não. Eu não consigo ter essa resposta e tampouco eu não preciso querer justificar a Deus. O que eu posso dizer para você, que por mais que você encontre os seus questionamentos de vida perguntando aonde está Deus, cadê Deus, se Deus é bom, por qual motivo que você passou por isso, o que eu posso dizer é, e eu te dou a certeza que Deus está vendo você, e não importa qual seja a situação, todos que causaram dor, sofrimento, que prejudicou um filho de Deus da obra da criação, ele vai ser julgado e vai pagar aqui na terra. Gente, eu não preciso querer ser juiz de Deus. Eu não preciso querer justificar a Deus. Mas o que eu posso garantir para você, Deus está te vendo e Ele está sofrendo junto contigo.
Porque a Bíblia disse, ai daquele. Quando a Bíblia está expressando essa questão de ai, é dor. Mas ai daquele que faça tropeçar um dos seus pequenininhos. É melhor se ele colocasse uma pedra de moinho no pescoço e pulasse no mar. Moinho era algo que usava para moer trigo do mundo antigo, e isso é literal. Aquele que se faz perder um filho de Deus é melhor que ele. A pior coisa que o homem pode fazer, se próprio matar. O que eu quero dizer para você com esse vídeo é: eu não preciso querer justificar Deus enquanto você tiver os seus questionamentos. Se Deus é bom, por que o mal existe? O mal existe por conta da consequência do pecado do homem. Portanto, Deus, com a sua graça, com o seu favor, com a sua misericórdia, Deus permanece no trono. No trono de Deus, Ele está vendo você que está sofrendo, você que sofreu um mal por pessoas perversas. Se você está passando por alguma doença, está no momento de calamidades, que você somente tem sua fé, eu creio que Deus possa te curar. Mas se por acaso Deus não te curar, por favor, não perca fé. Não perca fé e continue crendo em Jesus. Porque eu tenho certeza, você vai um dia estar com Ele. Aonde que não tem choro, não tem doença, não tem pessoas perversas, não tem pecado. Vai estar novamente no jardim. Qual o jardim? No paraíso de Deus. No paraíso que Deus fez para o homem habitar. Eu não preciso ser um advogado para querer justificar Deus. Mas eu sou uma voz para dizer para você. O mal não tem poder de parar a graça, o favor, a bondade de Deus. Por mais que no mundo iremos ter aflição. No mundo iremos sofrer. No mundo podemos passar por catástrofe. Portanto, Deus, Ele está vendo você. E se por acaso, aqui na terra, se você não receber resposta para os seus questionamentos, por favor, não perca a fé. Mantenha a sua fé em Cristo. Porque eu posso te garantir, porque a palavra me dá essa autoridade para mim poder garantir, poder falar para você, que um dia, iremos estar em um local sem sofrimento, sem dor, sem pessoas maldosas, sem pessoas que praticam mal. Um local melhor do que tudo isso, ser um pecado. Porque se tiver pecado, tudo isso pode acontecer. Mas como que não tem pecado, eu posso garantir para você que lá isso não vai ter. O mal no mundo existe por conta da queda do homem. Portanto, Deus tem um lugar para você, para mim, para nós. Um local preparado, que nesse local não terá sofrimento, não terá dor, não terá amargura. E para aqueles que estão sofrendo agora, por favor, não perca a fé. E se o seu questionamento é por qual motivo que Deus permitiu que isso acontecesse com você, eu não sei. Mas saiba que aquele momento que você encontrou chorando no meio da sua dor, Deus chorou junto com você. Ai daqueles que faz perder um filho, faz tropeçar um filho, ela fala uns pequeninos. É melhor se ele colocasse uma pedra de moinho no pescoço. Sabe, Deus, Ele estava com você, Ele viu você, Ele sofre junto com você. Porque Deus não criou seus filhos para viver em um mundo contaminado com pecado. Deus criou seus filhos para viver no jardim aonde que lá não tem pecado. O jardim de Deus é a perfeição de Deus, é a plenitude que Deus criou para os seus filhos. Eu encerro esse vídeo dizendo para você o seguinte: em todo o tempo da história, de bons, de maus, de choro, de perca, Deus é bom. E a sua bondade dura para sempre. Podemos até sofrer aqui na terra, mas o sofrimento aqui na terra é um sofrimento passageiro. Porque um dia estaremos com Deus, estaremos junto com Cristo, na plenitude, no local onde lá não tem pecado, não tem dor, e mais, o pecado nunca mais. Por esse fato eu falo, o mal existe por conta do pecado,
Mas Deus, que é bem maior, que é soberano, a sua bondade, ele se humilhou, veio à terra, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele ressuscitou no terceiro dia, para que um dia eu e você podemos habitar nesse mundo sem pecado. Ainda assim, estamos na peregrinação desse mundo, de tudo de ruim pode acontecer, mas a nossa esperança é no que ele preparou para mim e para você. Eu encerro esse vídeo dizendo para você: não perca a fé, permaneça firme, crendo e confiante. Por mais que no mundo iremos sofrer, mas saiba que o sofrimento aqui nesse mundo é passageiro e que em todo tempo Deus está com você, está vendo você. Então, por favor, não deixe de se inscrever no canal, compartilha com alguém, manda para outra pessoa e que Deus te abençoe, que Deus venha falar contigo através desse vídeo, que você venha permanecer com a esperança em Cristo, sabendo que vivemos um mundo, que iremos passar por momentos bons, ruins, e o mal pode chegar em nossa porta. Portanto, o mal não tem poder de contaminar a bondade, por favor, de Deus comigo e com você. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero encontrar com você no nosso próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. Fica com Deus.